Irmãos, a paz do Senhor, bom dia. Que eu quero fazer esse vídeo como uma continuação, mais ou menos, do outro que eu fiz sobre o falso profeta. Só que esse aqui agora o assunto é sobre o anticristo. Eu acho que todos nós, como cristãos, deveríamos estar bem informados acerca desse assunto, porque foi um mandamento de Jesus. Nós sabemos que o livro de Apocalipse é um livro de grande revelação sobre o anticristo, mas nós sabemos também que várias outras passagens na Bíblia, no livro de João, 1 João, no livro de Tessalonicenses, tantos quantos outros, Paulo advertiu bastante coisas acerca do anticristo, porque nos últimos tempos nós sabemos que nós estaríamos enfrentando isso. Então, eu acho que é importante a gente ter entendimento. Esse entendimento vem com a leitura da Palavra de Deus, ele vem com o próprio Espírito Santo nos revelando a verdade. Nós, como cristãos, nós não podemos esperar que os líderes nos ensinem essas coisas, porque Deus não disse que isso estaria limitado a certo grupo de pessoas. Deus disse que isso está aberto para todos aqueles que querem ter entendimento das coisas de Deus. Inclusive, Deus instruiu que nós pedíssemos a Deus sabedoria. E uma das coisas que o livro de Apocalipse fala lá, quando ele está se tratando do anticristo, é que teria que ter sabedoria para decifrar o nome e o número da besta, do anticristo, que nós sabemos que é a própria besta. Então nós temos que, Deus falou que nós deveríamos ter sabedoria, e nós temos que pedir a Deus sabedoria para nos instruir. Eu penso que esse é um assunto muito apropriado para esse tempo que nós estamos vivendo. Já era apropriado, desculpa, irmãos, para aquele tempo onde Paulo e os apóstolos estavam instruindo os irmãos santos acerca do espírito do anticristo já está no mundo. Então, irmãos, eu queria primeiro orar, porque esse assunto é um assunto muito que nós entramos em batalha espiritual, porque o inimigo não quer que nós saibamos da verdade, porque ele sabe: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, como esse assunto é um assunto que nos liberta dos enganos de Satanás, ele tenta nos cegar o nosso entendimento. Então, eu queria muito começar com uma oração, para que o Espírito Santo de Deus venha e revele a nós aquilo que o Senhor quer nos mostrar. Vamos orar então, irmãos. Senhor Deus, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, Senhor. Senhor, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, Senhor. Nós te pedimos agora, Senhor, no nome de Jesus Cristo, Senhor, que o Senhor venha nos revelar tudo aquilo que o Senhor quer nos mostrar, Senhor, porque é desejo seu, Senhor, revelar ao Santo, Senhor, a tua vontade, Deus, para que a tua vontade seja feita, Senhor, assim na terra como é no céu. E nós pedimos, Senhor, cobertura, Senhor, do teu Santo Espírito, Senhor, nessa hora em que estaremos compartilhando, Pai, da tua vontade, Senhor, da verdade que o Senhor quer revelar aos teus santos, Senhor, nesses últimos dias, Senhor, para que não sejamos, Senhor, enganados, Senhor, por espíritos malignos, Senhor, de decepção e engano, que nos ronda, Senhor, e está, Senhor, aqui, Senhor, nesse tempo, Senhor, em que estamos vivendo, Senhor, para enganar, Senhor, a tua igreja, principalmente os teus santos, Deus. Nós pedimos que o Senhor repreenda qualquer espírito de engano, Pai. Nesta hora, Senhor, estamos aqui em nome de Jesus, para que o Senhor nos mostre, Pai, a verdade, Pai. Cubra, Senhor, todos aqueles que vão ouvir essa mensagem, Pai, com o teu Santo Espírito, Senhor, e acampa os seus anjos ao nosso redor, Senhor, protegendo-nos, Senhor, contra qualquer ataque do inimigo, Pai. Em nome de Jesus nós oramos e te pedimos.
Amém. Irmãos, eu quero começar com eu fiz algumas anotações que eu vou estar olhando aqui, vendo. Eu quero começar com um texto de João 2. Não é de João, não é do Evangelho de João. É 1 João 2. Talvez a gente tenha que dar idas e voltas na Bíblia, o que é muito importante, mas eu quero ler aqui para a gente ter entendimento do que João primeiro, antes da grande revelação que o próprio João teve, foi ele que teve a grande revelação do livro de Apocalipse, né? Mas antes, quando ele ainda estava no meio da igreja, antes de ir para a ilha de Patmos, ele deu várias instruções. E João era aquele discípulo amado que falava com amor, com calma, né? E ele sempre estava falando filhinhos, filhinhos. E ele fala aqui em 1 João 2, nos versículos 18, olha como ele começa essas instruções. Ele começa assim: filhinhos, já é a última hora. E como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram do nosso meio, entretanto, não eram dos nossos, porque se tivesse sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Veja que João, irmãos, está instruindo os irmãos acerca do anticristo. E ele diz aqui que muitos anticristos já tinham surgido. Eu quero basear nessa passagem para começar o nosso estudo e o nosso entendimento acerca do anticristo. Nós vamos voltar a esse versículo, eventualmente, durante esse vídeo. Mas eu quero explicar uma coisa, talvez que seja chave e importante para a gente entender como o anticristo age. Bom, em Apocalipse 13, 18, nós sabemos que houve uma grande revelação acerca do nome e do número do anticristo. Quando João teve a revelação e ele viu e ele falou que teria que haver sabedoria para discernimento e entendimento dessa grande revelação. E ele foi adiante e disse o seguinte, que teria que ter sabedoria para decifrar o número e o nome da besta. E o nome e o número da besta era 666. Nós sabemos que 6 é o número do homem e 3 é o número de Deus. Sendo o número da besta 666, significa que o homem seria o centro da vontade dele mesmo. Isso é, 666 é o número do homem. E sendo 666, significa que o homem queria ser Deus, porque 3 é o número de Deus, então 6, 3 vezes, significa Deus, homem, como seu próprio Deus. Vamos lá no começo de Gênesis, onde Deus criou o homem. Quando Deus criou o homem à imagem de Deus. A imagem e semelhança de Deus. O que significa isso? Que o homem estava no centro da vontade de Deus naquele período. Porque a imagem e semelhança de Deus. Não é a imagem física de Deus, porque Deus é espírito. Era a imagem do caráter de Deus.
O homem tinha o caráter de Deus. O homem tinha Deus como centro da sua vontade. O que aconteceu lá no começo, em Gênesis? Satanás, que nós não sabemos quanto tempo antes da criação do homem, tinha-se o Lúcifer, o anjo, que era o guardião do trono de Deus, que era um querubim. O querubim que estava como diz a palavra, acima de todos os outros, da hoste angelical, que Deus tinha dado para ele esse trabalho. Ele estava lá. E a gente sabe o que aconteceu, de acordo com a Bíblia e de acordo com tudo que nós ouvimos sempre, que ele se rebelou contra Deus. E no seu coração cresceu o desejo de ser como Deus. Nós sabemos que Lúcifer foi um anjo criado. Ele também era uma criação de Deus. No seu coração cresceu o desejo de ser como Deus, de ser Deus, de estar no controle da sua própria vida. Ele não aceitou mais estar abaixo da ordenança de Deus. Então, em seu coração cresceu esse desejo de ser Deus, de ser como Deus, sabedor de todas as coisas. E Deus, na sua onisciência, sabia que Satanás estava dentro de Lúcifer, estava sendo gerado esse sentimento. Então, e Satanás já estava, Lúcifer já estava como um político faz, ele já estava controlando outros anjos, ele já estava manipulando os outros, muitos anjos. Nós sabemos que 1/3 dos anjos foram manipulados por esse desejo de Satanás, que o anjo Lúcifer, o querubim, manipulou e colocou o mesmo desejo nos anjos, no desejo, na mente, o desejo de ser como ele, ser como Deus também. Por isso nós sabemos que Deus retirou ele da sua posição e lançou ele na escuridão, nas trevas. E esse querubim, que era revestido de muita glória, que guardava o trono de Deus, foi desfigurado. Ele perdeu toda a beleza, vamos dizer, divina que Deus tinha colocado nele. Ele perdeu, ele foi desfigurado, ele e os anjos que acompanharam ele. Nós sabemos que foi isso que aconteceu. E Deus lançou ele nas trevas, na escuridão. Quando Deus criou o homem, lá no princípio de tudo, Deus criou o homem conforme a imagem de Deus, com o caráter de Deus, Deus sendo o centro da vontade do homem. E tudo estava em harmonia. Tudo que Deus criou, antes de criar o homem, toda a terra, com toda a natureza, com tudo que nós sabemos que Deus criou, estava em harmonia nesse lugar chamado o Jardim do Éden. Deus colocou um jardim na terra chamado Jardim do Éden. E lá estava o homem. E nesse jardim, Deus vinha conversar com o homem, ter comunhão com o homem. Até que Satanás, com a permissão de Deus, porque tem uma coisa preciosa que Deus deu ao homem, chamada
livre-arbítrio. Se Deus criasse um homem sem vontade própria, Deus não estaria criando o homem. Deus estaria criando bonecos que ele poderia manipular. Mas ele não fez assim. Ele criou o homem e deu ao homem liberdade de escolha. Só que era da vontade de Deus que o homem obedecesse a Deus como um Deus amoroso, criador e que sabe o que é melhor para os seus filhos, para a sua criação. Então, Deus criou o homem com esse desejo próprio que se chama livre-arbítrio. E Satanás, que estava no mundo, porque Deus não destruiu o querubim, que era o anjo líder, ele botou ele nas trevas. Ele não destruiu. Ele permitiu que esse anjo das trevas agora viesse e tentasse o homem. E esse anjo caído veio em forma de um animal, uma serpente, que Deus disse que era o mais astuto dos animais. E ele se personificou na serpente. E nós sabemos a história. E ele veio quando Eva, a mulher de Adão, que nós sabemos que Deus criou. Eu não quero ir dentro de muitos detalhes para não atrasar o nosso ponto. Mas quando ele veio para Eva e falou para ela o que ela estava fazendo, começou um diálogo com Eva. Muito provavelmente conversou sobre mais coisas, mas Deus só quis nos mostrar o principal, o essencial. E provavelmente, quer dizer, o diálogo deve ter sido longo, mas o mais importante foi o que Deus quis mostrar pra gente, que foi a conversa principal. Satanás, então, pergunta a Eva: o que você está fazendo? Por que você não come do fruto que está no meio do jardim? E Eva diz para Satanás, eu estou fazendo uma analogia, irmãos, a gente sabe o que o texto diz na íntegra, mas para a gente entender com mais clareza. E Satanás perguntou para ela, e ela disse: de todas as coisas nós podemos comer que está aqui, mas Deus disse que nós não poderemos comer do fruto que está no meio, do fruto da árvore que está no meio do jardim. E ele disse que se comermos, morreremos. E Satanás então disse: certamente não morrerás. Ele disse isso se referindo a Deus, porque ele sabe que o dia que vocês comerem, vocês se tornarão como ele, sabedores do bem e do mal. Essa foi a palavra-chave que Satanás plantou no nosso coração, que veio do homem, da criação do homem do começo, e nos acompanha até hoje. Eu quis contar essa história do começo da criação do homem para a gente entender que desde que nascemos, nós carregamos a semente de Satanás dentro do nosso coração, que nos faz querer ser Deus. Entenderam, irmãos? Quando Eva decidiu ouvir a voz de Satanás em detrimento da ordem que Deus tinha dado para ela,
e ela assim também fez e deu o fruto para o seu marido, Adão, foi plantado ali, naquele dia, no jardim do Éden, o espírito de anticristo dentro do nosso coração. E até hoje, nós queremos ser donos de nós mesmos. Nós temos o espírito do anticristo dentro de nós. Agora, eu quero mostrar para vocês que como nós carregamos essa semente do espírito do anticristo, que quando João, ali no livro que nós acabamos, na passagem que nós acabamos de ler, disse que muitos anticristos já estavam no mundo, que o espírito do anticristo já estava, ele se referiu a isso. Agora, olha só, irmãos, tem muita coisa para a gente começar a entender o que nós, o que nós estamos lutando contra, o que nós temos que vigiar, como que nós temos que vigiar para que nós sejamos libertos desse espírito que nos faz querer ser Deus, ser donos da nossa própria vida, direcionar a nossa própria vida, porque o espírito enganador desses últimos tempos está operando, como o próprio João disse assim: eis que o espírito do anticristo já opera. Assim nós sabemos que nós estamos nos últimos dias. Entende? Nós estamos em perigo se nós não entendermos que é essa marca da besta. Porque olha bem aqui, irmãos, em Apocalipse, o que nós temos que vencer quando, lá no livro de Apocalipse, é o livro que mostra o que nós temos que vencer. Porque nós estamos numa batalha para vencermos as obras de Satanás, que luta contra a gente noite e dia, dia e noite. Queremos nos destruir e nos separar de Deus. Que se nós não tivermos entendimentos e clareza sobre o que nós estamos vivendo, nós vamos ser sucumbidos. Posso estar falando a palavra de forma errada, porque eu esqueço as palavras em português muito. Mas Deus quer nos mostrar, irmãos, que nós precisamos estar atentos. João, Paulo, nos instruiu a nós estarmos atentos a esses perigos. Vamos lá no livro de Tessalonicenses 2:3. E olha só o que Paulo... Nossa, estava tão perto. 2 Tessalonicenses 2:3. O que está falando? O que Paulo nos advertiu? 2:3. 2 Tessalonicenses 2:3. Olha só, irmãos. Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, a nossa reunião com Ele, a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístolas, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos
engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, e a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? A conversa, irmãos, dos apóstolos, dos discípulos, quando eles estavam instruindo as igrejas, os irmãos, eles conversavam muito sobre esse assunto. Eles estavam instruindo a igreja a estar atenta o quanto perigoso estaria nos fins dos dias, nos últimos dias, acerca das decepções que viriam. Entende? Então nós temos que estar preocupados com isso. Como nós vamos entender e saber quem é o anticristo? Agora, olha aqui outra passagem muito interessante que João fala. Lembra que eu li no começo que ele fala: saiu de nós, mas não era de nós. Deixa eu fazer uma analogia agora aqui. A gente lembra que os apóstolos eram 12. E no meio dos 12 tinha um que não era deles. Estava com eles, saiu deles, mas não era deles. E nós sabemos que é Judas. E Judas, ele estava lá no meio dos apóstolos, mas ele tinha outros interesses. Ele não tinha interesse de ser um discípulo de Jesus e fazer o que Jesus estava falando. O interesse deles estava sempre nas coisas desse mundo, nos interesses das coisas materiais. Lembra que ele estava, quando ele viu a mulher lavando Jesus com óleo de alabastro, né? Com o óleo lá preciosíssimo, perfume preciosíssimo, e ele falou que era um desperdício, né? Porque aquilo ali poderia ser vendido e dado dinheiro aos pobres. Ele não estava com interesse. Nós sabemos que ele estava de olho, era naquela riqueza ali, no valor que aquilo representava. Tanto é que ele vendeu, que ele traiu o nosso Senhor Jesus por 30 moedas de prata. O interesse dele não era no reino de Deus. O interesse dele estava nas coisas materiais. E então, irmãos, a Bíblia diz aqui em João que ele saiu de nós, mas não era de nós, porque se fosse de nós, teria permanecido conosco. Então você veja que se Judas fosse deles, ele teria permanecido como os outros discípulos permaneceram. E como os outros discípulos, eles entregaram as suas próprias vidas em prol de seguir a Jesus. E nós sabemos o fim deles, que foi perseguição intensa, com morte de todos eles. E Judas saiu deles. Depois ele se arrependeu, mas era tarde demais. Porque ele tinha outros interesses. Assim vai acontecer. Os anticristos, irmãos, ele está no meio de nós. O espírito de anticristo está no meio de nós. Ele está no meio da igreja. Ele está no meio do povo de Deus. Todo esse povo e pessoas que estão na igreja e que têm outros interesses que não é o interesse de ser discípulo de Jesus, isso significa que nós temos que desistir dos nossos próprios interesses, desistir dos nossos próprios desejos,
negar a nós mesmos, pegar a nossa cruz e seguir a Jesus. Se isso não for feito, nós não somos um deles. Nós temos o espírito do anticristo, que nós queremos ser o nosso próprio Deus, dentro de nós, no nosso coração, como eu falei antes, que essa semente está dentro do nosso coração, querendo ser o nosso próprio Deus, trabalhando dentro de nós para que nós sejamos. Então, irmãos, o vídeo parou, eu tive que voltar. Então, irmãos, esse espírito do anticristo, ele está dentro de nós, foi plantado, como eu disse lá, querendo que nós façamos a nossa própria vontade. Eu fiz umas anotações aqui para a gente entender mais algumas coisas. Olha por quê. O perigo do anticristo não está na vinda de um homem que vai aparecer de repente e mudar tudo. Nós sabemos que isso vai acontecer, mas o perigo não está aí. Ele está em nós. E até que escolhamos nos render ao Senhor, a sua vontade, negar a nós mesmos, pegar a nossa cruz, até que nós façamos isso, somos parte do anticristo. Estamos em rebelião contra Deus e o seu ungido, mesmo que tenhamos aceitado Jesus. O problema no livro de Apocalipse é que todos temos que vencer a besta, a sua imagem e a sua marca. Isto é, vencer o nosso desejo de ser Deus, aquele desejo que foi colocado no coração do primeiro homem lá no Jardim do Éden. É o mesmo desejo que Satanás teve. Irmãos, nós temos que ter sabedoria nisso. Nós temos que entender o que Satanás fez lá com o homem. E porque nós herdamos isso, porque nós temos a natureza adâmica, até que nós sejamos feitos nova criatura em Cristo Jesus. Mas para que isso aconteça, não é só aceitar Jesus. Nós temos que negar essa semente, trabalhar com o Espírito Santo nos guiando para tirar e substituir esse trono. Nós somos templo de Deus. Nós somos templo de Deus. Quando nós nascemos por causa do pecado, nós nascemos com o espírito do anticristo e Satanás entronizado no nosso coração. É por isso, irmãos, que Deus instruiu a nós ensinarmos os nossos filhos a palavra de Deus, porque eles iriam crescer entendendo e já muito cedo em suas vidas entender que eles teriam que ter uma vida para Deus, para que esse trono não fosse, tomado por Satanás, entendendo a natureza pecaminosa, que isso foi plantado no coração do homem, o pecado, irmãos. O pecado que o homem cometeu no Jardim do Éden foi desobediência a Deus. E nós herdamos a desobediência natural. Nós nascemos com ela. Vê uma criancinha bem novinha que começa a falar, balbuciar palavras, já começa com rebelião. Não, meu, me dá. Isso já mostra a rebeldia. Uma criança que não sabe nem falar, já sabe reivindicar coisas para ela. Pequeno, que nós como pais temos que ensinar a criança a ser bondosa, a ser educada. A Bíblia diz: instrui os seus filhos no caminho que devem andar, até quando crescer nunca se desviará dele. Nós já nascemos com isso. E é dever nosso como cristão instruir os nossos filhos, ensinar a eles desde pequenininho que aquilo ali é uma raiz que veio
do pecado do homem por desobediência à vontade de Deus. E nós herdamos isso. Muitas pessoas podem dizer isso. Eu já vi até pessoas não cristãs falarem isso. Ah, que culpa tenho eu se um homem lá no começo resolveu desobedecer? E eu que herdei isso tudo, essa desobediência, eu tenho culpa? Temos culpa, sim. Sabe por que nós temos culpa? Porque a Bíblia diz assim que por um pecado, por a desobediência de um homem, o pecado entrou no mundo. Mas pela obediência de um veio a salvação para o mundo. Você não pode culpar Deus porque nós herdamos o pecado de um homem. Porque da mesma maneira que o homem pecou porque Deus foi bondoso conosco e nos deu livre-arbítrio para escolhermos a Ele, da mesma maneira que Ele deu isso, porque hoje nós temos isso e nós podemos escolher, entendeu? E a gente não escolhe porque nós decidimos ser o nosso próprio Deus, nós não podemos culpar Deus por isso, porque da mesma maneira que nós herdamos o pecado por causa de um homem, Deus providenciou um meio de nos salvar a partir da obediência de um homem, que Deus deu o seu único filho para que nós todos fôssemos salvos por ele. Então nós não temos desculpa, não existe desculpa para nada diante de Deus. Nada. Porque todos pecamos e destituídos fomos da glória de Deus. Mas Deus enviou um homem, seu próprio filho, com o caráter de Deus, com a divindade de Deus. Esse, Jesus, é o homem, segundo a imagem e semelhança de Deus. Foi necessário que ele viesse e obedecesse a Deus até o preço de pagar pela sua própria morte, para que Deus desse para ele todas as coisas. E que todo aquele que nele crê, está nele, tenha vida eterna. Isso foi o que Deus fez para nos salvar e destronar Satanás do nosso coração. Agora, o que está acontecendo hoje é que tem uma decepção grande. Porque Satanás, ele é um ser inteligentíssimo que está atrás dos crentes para decepcionar. Irmãos, nós vemos que a perseguição nos países comunistas, a perseguição dos cristãos nesse país, ele vem através de violência, de perseguição física, de tudo que é ruim, de, como é que eu vou falar a palavra? Esqueci, Senhor. De maldade, né? De atrocidades físicas na vida dos cristãos que estão sendo perseguidos, maltratados, mortos, decapitados, com toda sorte das coisas piores que nós sabemos, queimados vivos, coisas terríveis que nós estamos numa vida aqui muito calminha e nós nos damos conta de como os nossos irmãos estão sofrendo. Satanás tem essa arma para perseguir eles nesses países que são países comunistas, subdesenvolvidos, que não têm. Mas a arma de Satanás nos países modernos, de primeiro mundo, é a arma da decepção através da comodidade, através das coisas materiais. Essa é a arma de Satanás nesse mundo, nesse tempo que nós estamos vivendo, nesse mundo moderno. Entretenimento, vida boa, conforto, prazeres. Irmãos, eu não preciso ir longe para mostrar como que nós, como cristãos, estamos amando essas coisas que eu acabei de citar. Isso é a semente que está dentro do coração do homem que Satanás colocou.
e que ele está sendo bem sucedido na vida de muitos crentes. E adivinha o quê? Lembra, não sei se vocês acompanharam o que eu falei sobre o falso profeta? Que é um grande movimento cristão que vai ajudar a besta. Porque a besta fez promessas de prosperidade. E adivinha o quê? A Bíblia diz que a besta vai ter tanto poder que vai fazer sinais e prodígios, que até fogo vai fazer cair do céu e enganar a muitos. Enganar com sinais e prodígios. Agora eu te pergunto, quem que faz sinais e prodígios, irmãos? É a igreja. É a igreja que faz sinais e prodígios. A Bíblia diz que esse falso profeta, eu não estou falando agora do anticristo, estou falando do falso profeta, para a gente entender que como nós, como crentes, vamos ser enganados pelo espírito do anticristo. E a Bíblia nos diz que a besta vai ser lançada no fogo, onde está o falso profeta, que enganava, que ajudou a besta a ser adorada. Não lembro das palavras certinhas, mas mais ou menos isso que está falando. Mais ou menos não, é isso, né? Significa isso, mas com outras palavras. Se eu falar mais ou menos isso, dá a impressão que eu estou falando uma coisa que não está de acordo com a palavra de Deus. Mas é isso que está dizendo lá. Não é com essas palavras, mas é isso que está dizendo. Que o falso profeta, que lembra que João falou, veio de nós, saiu de nós, mas não era de nós. Você entende, irmão, que está tudo conectado e que nós estamos em perigo. Por quê? Porque Satanás está hoje trabalhando no coração do homem, porque ele está entronizado lá, até que nós sejamos libertos por completo. E a única maneira, deixa eu falar uma coisa para vocês, irmãos. Deus não se assenta num trono que já está sendo ocupado por outro. Para Deus se sentar no trono do nosso coração, e controlar a nossa vida por completo, alguma coisa tem que ser desentronizado de lá. E esse que está entronizado, que é o espírito do anticristo, tem que sair no nome de Jesus. E a única maneira de sair é nós deixarmos Deus ter a vontade dele ser feita na nossa vida. A Bíblia diz, submite-se a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. A gente tem que submeter a Deus. Só que está um perigo aí. Porque tem muita gente pensando que já está fazendo a vontade de Deus, mas nós sabemos que a vontade de Deus não está sendo feita pelo próprio discurso que vem da boca da pessoa. Pelo próprio discurso nós vemos que não há humildade da boca da pessoa. É ele se fazendo Deus, exigindo de Deus coisas que Deus nunca falou que nós deveríamos fazer. Reivindicando direitos que nós não temos. Quando Deus falou, negue a si mesmo, tome sua cruz. Vamos ver o que significa cruz, para a gente entender como que nós temos que viver à luz da Bíblia. Nós estamos vivendo
Nós somos pessoas egoístas, egocentristas, amantes de nós mesmos. Se vimos um irmão passando necessidade dentro da nossa própria igreja, nós temos coragem de comprar uma coisa nova que nós nem precisamos, que é vaidade, e fingimos ou não queremos saber da necessidade do irmão que senta do nosso lado dentro da igreja. Hipócritas que somos. Hipócritas. Fazemos um discurso totalmente satânico de que Deus quer nos prosperar, Deus quer nos dar abundância. Abundância de quê? Abundância de vida. Não é prosperidade nem coisas materiais. Abundância de vida é Cristo em nós, esperança da glória para esse mundo. E quando Cristo vem em nós, nós reconhecemos que nós temos que viver uma vida reta, fazendo a vontade de Deus, fazendo a justiça de Deus. Irmãos, nós não estamos nos dando conta de o quanto do anticristo está dentro de nós, no nosso coração, e quanto ele está entronizado, e quanto nós estamos vivendo uma vida fazendo a nossa vontade e não a de Deus. Esse espírito do anticristo está envolvido em muitas coisas e dentro da igreja. Porque Deus, a Bíblia diz que estaria lá. João diz, cuidado, porque o Espírito está no meio de nós, ele saiu de nós, finalmente ele vai ser entronizado, vai sentar num lugar santo, se fazendo como Deus. E tem mais, irmãos, tem mais que a gente precisa saber aqui. A gente ouviu aqui que Paulo, em Tessalonicenses, em 2 Tessalonicenses, falou uma coisa muito importante, irmãos, que a gente precisa entender. Paulo nos instruiu e falou acerca da gente não ficar enganado, acerca da nossa reunião com Jesus, irmãos. Vamos parar para pensar e ler a Bíblia e entender. Olha aqui o que ele falou. Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Jesus e à nossa reunião com Ele, está falando do arrebatamento. Quando que nós vamos nos reunir com Jesus? Lembra? No abrir e piscar de olhos, seremos transformados e encontraremos com o Senhor nos ares e estaremos com Ele para sempre. O que é isso aqui, irmão? Não é reunião, não? Encontraremos com Ele. O que nós estaremos? Estaremos nos reunindo a Ele. E olha o que Paulo fala. Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos. Nós falamos, cuidado, preste atenção. É uma exortação. A que não vos demoveis da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis. Não vamos ficar confuso, tá claro aqui. Não vamos nem discutir, não vamos ficar com problema e procurando a resposta. Ai, o que está certo, o que está errado? A verdade está aqui na palavra de Deus. Nem vos perturbeis, quer por espírito enganadores, irmãos, quer por palavra enganadora, irmão, quer por epístola enganadora, como se procedesse de nós, como se isso fosse uma verdade que nós estamos falando.
supondo tenha chegado o dia do Senhor. Não chegou e não vai chegar, a não ser que aconteça o que Paulo está exortando: cuidado. Ninguém de nenhum modo vos engane. Olha só, nem por palavra, nem por espíritos, nem por epístolas. Porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, vai ser adorado quando ele for adorado, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Nós sabemos, desculpa, nós sabemos que isso aqui, nós sabemos que esse é a consumação, a revelação. Vai ser visto por todos que anticristo vai se sentar no lugar santo em Jerusalém e falando: eu sou Deus. Antes que isso aconteça, não vai vir o dia do Senhor e nem a nossa reunião com Ele. Nós vamos ver. Nós vamos ver. Nós vamos saber. Vai ser revelado, identificado e nós vamos ver. Então, irmãos, não se turbe, não perturbe o vosso coração. Nós vamos ver. Agora o perigo está em quem vai adorar. Porque lá no livro de Apocalipse, onde eu li, que está aqui de novo, em 13:18, que diz que eles venceram a besta, a sua imagem, a sua marca. Os santos venceram a besta, a sua imagem, a sua marca. Como? Não fazendo a vontade da besta nem da imagem. Como que nós vamos vencer a besta, a sua marca, a sua imagem? Como que nós estamos vencendo a besta, a marca, a sua imagem? Hoje. Hoje. Quando nós não fazemos a nossa vontade, mas a vontade de Deus. Quando nós não queremos ser o nosso próprio Deus. Fazer o que queremos, ir onde queremos, planejar nós fazemos os nossos projetos, planos, sonhos. Tenho visto muitas pregações: irmãos, quem não sonha não realiza. Ou o sonho de Deus para a sua vida. Irmão, o sonho de Deus para a nossa vida é a gente ser santo, estar preparados para o que está por vir. Esse é o sonho de Deus. Que nós sejamos e cresçamos à medida completa de varão perfeito, que é Cristo Jesus. A única maneira da gente crescer à medida de varão perfeito é estar em Jesus. É fazer o que ele fez. Obedecer a sua palavra e os seus mandamentos. Lembra que Deus falou assim? Você, como é? Esqueci, irmãos, perdoa. Aquele que me ama, obedece os meus mandamentos. Nós amamos a Deus quando nós obedecemos a sua palavra, quando nós obedecemos a seu mandamento. Entende? Então, irmãos, nós temos hoje que vencer o anticristo. O espírito de anticristo já está no mundo e João diz: saiu de nós, não era de nós. Se o centro do teu pensamento, da tua vontade, se você é as coisas desse mundo, os valores desse mundo, desejo de ser, de vencer, de ter, de adquirir, e não a vontade de Deus de negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus, então o espírito de anticristo está entronizado no seu coração. Submete-se a Deus,
resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Essa é a maneira que nós vamos vencer nesses últimos tempos o espírito do anticristo. Vai na palavra de Deus. Se você tem dúvida, começa a ler. Começa não, já era pra gente estar lendo, irmão. Irmão, errais por não conhecer as escrituras. Não começa a estudar com detalhes. Que o Espírito Santo de Deus vai clarear a sua mente. Irmão, falando no Espírito Santo, deixa eu fazer um adendo aqui a respeito do Espírito Santo. Olha, a Bíblia diz, não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Irmãos, o Espírito Santo de Deus é o nosso penhor. Ele veio nos selar para Deus. Ele veio nos separar para Deus. Ele veio nos instruir. A Bíblia diz, Jesus disse, lá em João 17, quando ele estava dando as instruções para os discípulos, antes dele ir para o jardim, lá do Getsemane, e orar ao Pai, quando ele foi, antes dele ser entregue às autoridades para ser crucificado, ele estava dando instruções aos seus discípulos, as últimas instruções. E ele falou uma coisa muito importante sobre o Espírito Santo, porque os discípulos estavam muito aflitos, o espírito deles estava angustiado. E Jesus sabia disso, porque Jesus sabe todas as coisas. E ele, sabendo disso, ele instruiu aos discípulos. Ele sabia que depois que ele fosse, os discípulos iam ficar meio que perdidos. E ele deu uma instrução aos discípulos. Ele disse, olha, eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar vocês sozinhos, tá? Eu vou orar ao meu Pai. Olha que amor de Jesus, irmãos. Olha que coisa linda. Ele falou, eu vou orar. O meu Pai vai enviar o Espírito Santo. E quando ele vier, ele instruirá vocês em todas as coisas. E ele não fará nada de si mesmo. Olha, irmãos, o Espírito Santo, ele não faz nada de si mesmo. Jesus disse, está escrito na Bíblia. Ele não fará nada de si mesmo, mas fará somente aquilo que ouvir do Pai. E ele instruirá vocês no caminho que deve andar. Então, irmãos, a Bíblia diz, não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Sabe por quê, irmãos? O Espírito Santo de Deus, ele só faz o que Deus manda. Ele veio aqui com uma missão de selar os escolhidos, os santos, e ajudar e instruir os santos a terem uma vida vitoriosa até o fim. Quando ele vem com essa missão, irmãos, ele vem para revelar coisas para nós. Ele foi enviado por Deus. Deus olha e fala, vá lá na vida do meu servo, instrui ele nisso. Quando nós não ouvimos o Espírito Santo, ele se entristece, porque ele saiu com uma ordem de Deus. Ele veio nos instruir. Quando ele não acha lugar na nossa vida, por isso que Deus diz, não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Ele se entristece, porque é como se no coração dele ele não tivesse cumprido o papel dele, que Deus mandou. É muito sério isso. A pessoa do Espírito Santo é uma pessoa muito séria, muito importante na nossa vida. E nós não devemos entristecer. Nós devemos ser instruídos, nos deixar ser instruídos pelo Espírito Santo, para que nós saibamos qual seja a perfeita vontade de Deus. Para que nós cresçamos e cheguemos a
estatura perfeita de varão a estatura completa de varão perfeito, que é essa a vontade de Deus. Entende, irmãos? Então nós precisamos saber disso. Então, irmãos, eu quero fechar esse vídeo com esse entendimento. Talvez eu faça outro, talvez eu não faça, vai ser dependendo da vontade de Deus. Como eu já disse, eu só faço aquilo que Deus coloca no meu coração, na hora que Deus coloca, no tempo que Deus coloca, tá? E olha só, então vamos resumir aqui, irmãos. A revelação do anticristo, o número, a Bíblia, Deus diz pra gente ter entendimento, que necessitaria sabedoria para saber do número da besta. Seu número é 666, nós sabemos que o número 666, o número 6 é o número do homem. 666, 3 números, 6, repetido. Por que você acha, por que a gente acha que Deus falou 666? Porque 3 é o número de Deus. Então 6, o homem sendo seu Deus, seu próprio Deus, como Satanás colocou lá no início. Esse é o número da besta. 6, o homem no poder econômico, religioso, político, tudo homem. A vontade de Deus não estaria presente nesses 3 grandes poderes que manipula o mundo inteiro. Então esses 3 sistemas poderosos, econômico, político e religioso, estaria sendo liderado pelo homem, fora da vontade de Deus. O homem entronizado nesses 3 poderes, anticristo. Como que nós vencemos? Nós, como cristãos, vencemos quando nós não nos adaptamos a esse sistema. Nós nos revestimos do Espírito Santo de Deus, tiramos Satanás do trono do nosso coração e deixamos Deus ser entronizado, a vontade perfeita e agradável de Deus na nossa vida. Só assim nós vamos vencer o espírito do anticristo. Só assim nós venceremos Satanás. Obediência absoluta à palavra de Deus é necessária nesses últimos tempos. Ouvir o Espírito Santo de Deus é necessário nesses últimos tempos. Não podemos fazer o que nós queremos, da maneira que nós queremos, como nós queremos. Estamos em perigo de estar fazendo a vontade de Satanás em detrimento da vontade de Deus. Estamos em perigo. Muitos vão cair. Muitos vão ser enganados. A palavra diz que muitos entrarão porque a porta é larga e poucos entrarão na porta estreita que conduz à vida eterna. Então, irmãos, esse é o ensinamento que Deus quer que a gente tenha nesse dia, nesse tempo. Estamos no fim, todas as coisas estão se cumprindo. A palavra de Deus está se cumprindo cada vez mais rápido. Todos os acontecimentos do final do tempo estão acontecendo, acelerando, e nós sabemos disso, e nós precisamos estar atentos, com o Espírito Santo nos instruindo, nos direcionando em oração, para que nós não sejamos destruídos, como muitos serão enganados sobre a ação satânica. Os poderes das trevas estão se intensificando cada vez mais. Nós teremos tempos muito difíceis, cada vez mais difíceis, para que vivamos uma vida em santidade para Deus. Muitos não vão aguentar as pressões que estão por vir e muitos serão destruídos. Irmãos, que a paz do Senhor Jesus, que excede todo entendimento, esteja sobre nós